Olá, oração em línguas. Infelizmente, este assunto não é muito falado ou ensinado nas igrejas porque existe, digamos assim, talvez um preconceito ou um mal entendimento muito grande quando a questão é oração em línguas. Eu escrevi um livro em 2015 falando sobre andar no Espírito e neste livro eu abordo este dom, dedicando a parte de um dos capítulos para quebrar muitos paradigmas criados com base em conhecimentos distorcidos sobre a oração em línguas. Em 1 Coríntios 13, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que se falasse em línguas e fosse conhecedor de todos os mistérios e toda a ciência, e mesmo com toda a fé do mundo sem amor, ele nada seria. E mesmo que entregasse o seu corpo para ser queimado ou distribuísse toda a fortuna que ele tivesse para os pobres, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Logo, o maior dom, biblicamente falando, é o dom de amar. Em segundo lugar, é o dom de profecia. E quando o apóstolo fala sobre profecia, ele não está falando de adivinhar o futuro, de dar revelação sobre alguém. Ele está falando sobre pregação, ou seja, pregar a palavra. Isto sim é dom de profecia, pregar a palavra. Toda esta abordagem que eu fiz foi exatamente para falar sobre o dom de línguas, que, embora não seja o maior dom, é essencial o seu exercício para uma melhor vida plena no Evangelho da Graça. Por quê? Em primeiro lugar, existem 4 tipos de oração em línguas. O primeiro tipo de oração, para edificação de quem fala, 1 Coríntios 14, 4. Quem fala não está entendendo o que diz, mas tudo o que diz, sem entender, agregará valor, edificará a pessoa de forma isolada e não em grupo, e sim individual. Exemplo, eu posso estar querendo vender uma casa, mas só que eu não estou vendo lá na frente que essa venda vai dar um grande problema para mim. E Deus já viu lá na frente, e se eu orasse na minha língua, materna, eu não estaria pedindo a Deus para me dar um livramento sobre isso, porque eu acho que eu vou vender e vou me dar bem. Mas só que Deus, tocou no meu coração para eu orar em línguas e eu orei pedindo para Deus me livrar da venda dessa casa, entendeu? A segunda modalidade, está lá em um versículo também de 1 Coríntios 14, 14, para edificação da igreja, essa segunda modalidade. É muita falta de sabedoria você orar em línguas na igreja em voz alta, sem interpretação, porque não edifica a igreja. Então, a edificação da igreja ela só é efetiva quando alguém interpreta, ou você mesmo interpreta o que você está falando alto em oração em línguas na igreja. O apóstolo Paulo diz que deseja que todos orem em línguas e interpretem para que todos recebam edificação. Mas Paulo está falando de uma situação específica na igreja e não em sua casa ou no seu trabalho. Tanto isso é verdade que ele diz isso no versículo 19 deste mesmo capítulo que eu falei, que ele queria falar 5 palavras na igreja na língua dele natural do que falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Ele falou isso porque as pessoas na igreja de Coríntios iam para a igreja ficar querendo mostrar ser mais espiritual que o outro, orando em línguas o tempo inteiro, bem alto, e causavam uma grande bagunça, pura meninice. A terceira modalidade foi o que ocorreu em Pentecostes e em Atos dos Apóstolos. É o tipo de língua que o espanhol fala francês, sem nunca ter tomado um curso para aprender o próprio francês. O inglês fala latim, sem nunca ter aprendido o latim. Tudo isso para convencer o incrédulo que, vendo esta maravilha, este feito, se converte e creia. Até hoje isso acontece. Há relatos de missionários que, em plena missão ao redor do mundo, fala dialetos e outros idiomas sem nunca ter aprendido os idiomas que eles falam. No livro Andar no Poder e Andar no Espírito, de Dave Robertson, veja lá no Google, está disponível em PDF. Ele aborda este assunto, é maravilhoso este livro. A quarta e última modalidade é gemidos inexprimíveis. É o tipo de língua que você não consegue expressar verbalmente, mas em gemidos, choros. É o tipo de oração que você pede livramento para alguém que você nem conhece ou até mesmo livramento pessoal. Muitas vezes você não entende quando alguém solta expressões ininteligíveis
sem nenhum significado aparente e você fica sem entender, porque não há coerência. E sim, muito choro, muito ranger de dente, sem esboço sequer de nenhum monossílabo, mas que é uma expressão verdadeira de um gemido inexprimível. Nessa hora, o Espírito Santo está intercedendo através de você, porque você não sabe orar como convém, e nem porque você está orando ou para quem você está intercedendo, mas ele sabe. Enfim, são essas 4 modalidades de línguas que hoje eu exponho através desse vídeo, que servirá para você exercitar mais a primeira modalidade, orando para a sua edificação espiritual. Tire a princípio, na primeira semana, 15 minutos diariamente, enquanto você está trabalhando dentro de casa ou fora de casa. Pode ser em silêncio, em espírito, ou pode ser assim da forma como eu estou falando, mas em oração em línguas, claro. Né? E isso vai fazer com que seja edificada, né, ao longo da sua jornada no caminho com Cristo. Entendeu bem? Existem 4 modalidades em oração em línguas, desfrute de todas as 4, entenda e que não é proibido. Entenda que é natural que você fale língua, ou seja, é natural, digamos, é espiritual que você fale em línguas. Glória a Deus, eu intercedo pela sua vida, que você tenha assim uma semana cheia de vitória para poder e glória e honra do nome de Jesus Cristo.